Cara, eu gostaria de dar uma continuidade fazendo primeiro uma reflexão filosófica, né? A partir da Grécia Antiga, que os militares na época eram os guardiões, né? E eles não eram só habilidosos na arte da guerra, mas em grande medida eles eram filósofos, no sentido da prática, né, cotidiana da virtude, da honestidade, da justiça, da bondade. E isso, por quê? Porque ele, como um guardião, né, e dotado de grandes habilidades e poderes, se ele se volta contra sua população, é algo bastante perigoso e cruel, né? E nesse sentido era preparado o terreno do caráter e da moral do militar para que ele não cedesse nem digamos assim, às ameaças e ao medo, e muito menos às seduções, né? Às chantagens e, digamos assim, as possibilidades de, digamos assim, de alcançar um status, né, na sociedade. Para tanto, o caráter do militar tinha que ser, assim, nesse sentido, impecável, para não votar com sua, para não votar contra a sua própria população. E o que acontece? Um dos primeiros escritos, né, ao menos no Ocidente, um dos primeiros escritos bem de Heródoto, que fala justamente sobre a guerra. Tucídides também trata do tema da guerra. E praticamente o tema central das relações internacionais volta a tentar compreender o porquê sempre houve guerras na história da humanidade, e a questão da segurança nacional e internacional, ela é tema relevante na cena internacional. Portanto, as Forças Armadas, ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela é uma instituição e um instrumento extremamente importante para a garantia da soberania, da autonomia e da independência de seu povo. Só que o que a gente tem observado? E esse dilema, Felipe, ele não é só, digamos assim, uma dificuldade que o Brasil enfrenta, que a gente vai discutir aqui, né, dentro da nossa atual conjuntura histórica, mas também ele é um dilema de outros povos, né? Você veja, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, né, se cria lá, que é o principal conselho, né, que é o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é o principal conselho que vai determinar a política externa dos Estados Unidos. E se cria a ideia de segurança nacional e passa a atrelar os interesses dos Estados Unidos à segurança nacional. Portanto, o setor militar tem um papel relevante naquela sociedade. Mas qual o ponto? Há um grupo, uma elite dentro dos Estados Unidos que se apropria dessa instituição, que se apropria do complexo industrial militar e passa a promover guerras desnecessárias no mundo todo. E nesse sentido, passa a atuar contra os próprios Estados Unidos, contra os seus próprios nacionais. E aí é importante que a gente traga essa discussão, é importante que a gente também já coloque aqui, deixe claro, o nosso respeito, né, aos militares. Sabemos que não são todos, né, que têm um padrão de conduta que, digamos assim, é um ponto fora da curva dentro dos objetivos de autonomia e soberania do país, mas que é importante que a gente problematize e discuta isso e comece a tentar encontrar os vínculos dinâmicos dentro da história, dentro da instituição das Forças Armadas e quais são essas contradições e os dilemas que a gente tem para poder, digamos assim, enfrentar a dificuldade que está colocada agora, para que a gente possa ter uma força, aí eu coloco dessa maneira, uma doutrina militar que trabalhe para a população brasileira, que não obedeça às orientações
do estatuto neoliberal, da democracia burguesa. Então é preciso que a gente, ao menos, possamos aproveitar esse momento para fazer essa reflexão.